Olá, meus amigos. Nossas saudações cordiais. Estamos aqui hoje para fazer uma reflexão de paz, de esperança, de conforto e, sobretudo, de fé. Estamos aqui para relembrar o Evangelho de Jesus, em especial no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, versículos 22 a 33. Uma das passagens mais belas de todo o Evangelho, quando Jesus caminha sobre as águas e Pedro, o seu apóstolo querido, faz um pedido muito especial. Vamos analisar juntos o que essa preciosa lição do Evangelho tem a nos ensinar para os dias de hoje, em que nós precisamos ter coragem, prudência e força moral para enfrentar essa pandemia. Diz o texto evangélico: imediatamente, Jesus obrigou seus discípulos a subirem para o barco e passar para outra margem diante dele, enquanto despedia o povo. Depois de tê-lo despedido, subiu sozinho sobre uma montanha para orar. E tendo chegado à tarde, encontrou-se só naquele lugar. Entretanto, o barco era fortemente batido pelas ondas no meio do mar, porque o vento estava contrário. Mas na quarta vigília da noite, Jesus veio andando sobre o mar. Quando o viram andar assim sobre o mar, ficaram perturbados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de pavor. Imediatamente, Jesus lhes falou e lhes disse: "Tranquilizai-vos, sou eu, não temais de nenhum modo." Pedro lhe respondeu: "Senhor, se sois vós, mandai que eu vá a vós caminhando sobre as águas." Jesus lhe disse: "Vinde." E Pedro, descendo do barco, caminhava sobre as águas para ir até Jesus. Mas, vendo um grande vento, teve medo e, começando a afundar, exclamou: "Senhor, salva-me!" Logo, Jesus lhe estendendo a mão, pegou-o e lhe disse: "Homem de pouca fé, por que duvidaste?" E tendo subido para o barco, o vento cessou. Então, aqueles que estavam nesse barco, se aproximando dele, o adoraram, dizendo: "Sois verdadeiramente o Filho de Deus." Esta passagem está inserta no capítulo 15, Os Milagres do Evangelho, da obra A Gênese, da Codificação Espírita, por Allan Kardec. E Kardec faz uma explicação muito interessante a respeito desse fenômeno. Em geral, nós ficamos vislumbrados com esses milagres de que Jesus foi protagonista e que, à época quando ocorreram, serviram para comprovar a sua realeza divina, a sua procedência como autêntico Filho de Deus. Hoje, com a ciência espírita, nós continuamos com o mesmo respeito e admiração à autoridade moral absoluta de Jesus, a sua superioridade sobre as coisas do mundo físico, do mundo material. Mas hoje nós temos condições de explicar melhor como se processam esses fenômenos e assim conseguir interpretar as lições morais que Jesus dava através de um fenômeno físico. Kardec vai escrever que há uma explicação muito natural para isso, e essa explicação está no capítulo 14 de A Gênese, Os Fluidos. Lá, Kardec diz que é possível levitar alguns objetos envolvendo-as por uma espécie de atmosfera fluídica que o espírito faz com que seja ativado através do pensamento. E que desse modo pode-se explicar não apenas a levitação de objetos, como também a levitação de pessoas. Daniel Douglas Home é um exemplo claríssimo sobre isso, várias vezes levitando ao ar. E aí Kardec vai explicar o fluido com a qual o objeto ou a pessoa está penetrada lhe dá momentaneamente uma leveza específica maior
e por isso flutua, por ser mais leve que o ar. É uma espécie de corrente fluídica direcionada a um determinado objeto ou a uma determinada pessoa. Então, essa pode ter sido uma hipótese. Jesus, utilizando esse fenômeno e tendo domínio sobre esse mecanismo, pode ele mesmo ter se feito mais leve que o ar e por isso levitado, e de modo análogo ter feito a mesma coisa com Pedro, por isso ambos flutuam sobre as águas. Mas aqui tem uma explicação a mais. Essa é uma das hipóteses. A segunda seria que Jesus, embora encarnado, através do fenômeno da bicorporeidade, poderia, por exemplo, estar orando ou meditando no horto e em outro lugar, como naquele barco, atravessando as águas do lago de Genezaré. A sua aparência fluídica pode ter sido de uma forma materializada em relação ao seu corpo perispiritual, o que significa dizer que Jesus estava em dois lugares ao mesmo tempo. E nós também temos muitos registros disso na história, como por exemplo Santo Antônio de Pádua, que celebrava uma missa e esteve presente também no julgamento do seu pai para o defender. Mas o mais importante não é explicar como o fenômeno ocorreu, e Kardec advoga a favor dessa segunda alternativa, a bicorporeidade. Mas o mais interessante dessa história é a lição da confiança. E é essa a lição que nós queremos aqui esmiuçar e compartilhar. Nesses dias difíceis, em que os ventos fazem com que as águas das nossas emoções e dos nossos dias fiquem mais turbulentos, nós somos mais suscetíveis ao medo, ao pavor e ao pânico. As notícias, pelos meios de comunicação, pelas redes sociais, pela televisão, pela internet, onde quer que a gente vá, no mais das vezes nos lembram e nos alertam para uma realidade muito dolorosa, mas que precisa ser enfrentada. Mas talvez, para enfrentar melhor, com mais coragem, com mais resignação, essa situação, seja necessário que a gente entenda o objetivo, o significado, o sentido de uma lei moral, que é a lei de destruição. Necessária para transformações muito profundas e importantes para o nosso planeta, que ainda é de provas e expiações e está mudando para um planeta de regeneração, onde nós poderemos ter experiências mais saudáveis e felizes, onde o mal não irá mais predominar sobre a Terra, mas sim os sentimentos de fraternidade, de caridade, de compreensão, de solidariedade. Talvez, nunca como nestes tempos, nós tenhamos um convite tão firme, que ecoa tanto nos nossos corações para ajudarmos-nos, porque nenhum de nós irá se salvar sozinho, nem que tenha todo o dinheiro do mundo. A saúde, esse bem inestimável, que precisa da colaboração de todos como o mecanismo ideal indicado pelas autoridades médicas e sanitárias. Isolamento social, não saia na rua. É preciso a participação de todos para que juntos nós possamos lograr êxito e retardar o mais possível a proliferação dessa enfermidade. Confiança. Confiança em tempos turbulentos não significa não sentir medo. Pedro sentiu, mas por um determinado momento deixou que o medo tomasse conta de todo o seu ser e caiu em desespero. É isso que nós devemos evitar. Nós precisamos observar que Jesus está esperando que nós atravessemos sobre as águas. Ele confia que nós também podemos ser autores deste milagre para as nossas vidas. Nós precisamos focar no objetivo. Entender que a vida é imortal, que ela nunca cessa e que ela sempre continua, se não nesse mundo, em outros planos,
de outros modos. E por isso nós precisamos continuar caminhando sobre as águas, com os nossos olhos cravados no nosso modelo e guia da humanidade, naquele que um dia pisou os seus pés santos no lodaçal das paixões humanas, sem jamais se conspurcar, estendendo as suas mãos carinhosas, compassivas, para abraçar a todos aqueles que os amavam e aqueles que odiavam ele. Aqueles que se converteram à sua mensagem de amor sublime e os que o ignoraram. De braços abertos para toda a humanidade, Jesus deixou as suas impressões digitais no planeta Terra. E essa mensagem de esperança e de fraternidade é este evangelho que será proclamado em todos os reinos, como ele diz no seu sermão escatológico no capítulo 24 de Mateus. E aí então virá o fim. O fim ainda não é chegado. Essa pandemia não será responsável pela destruição da humanidade terrestre, mas para a sua transformação. E nós estamos sendo convocados para isso. Nos nossos postos de serviço, com as nossas atividades profissionais, alguns nas linhas de frente, como os médicos, enfermeiros, e aqueles que atuam diretamente nas atividades de saúde, outros na retaguarda. Mas sempre nós teremos uma missão que começa primeiro para conosco, a missão pelo nosso aperfeiçoamento íntimo, para que nós possamos guardar a serenidade, a tranquilidade e a paz interior, não obstante a tempestade do lado de fora gerando ondas caudalosas. Depois, a missão no nosso ambiente familiar, porque nesses dias viver em isolamento social tem sido um grande desafio. Os conflitos existenciais postos à mesa. E por isso a necessidade de conviver. Olhando aquele com quem eu renasci, debaixo do mesmo teto, como meu irmão. Como aquele por quem o Cristo morreu. Aquele por quem ele deu a vida, porque ele deu a vida a todos nós. E relembrando as palavras de Jesus a Pedro, homem de pouca fé, por que duvidaste? Nós também precisamos repetir essa mesma frase para mim, para cada um de nós. Vinde. A exortação do Senhor foi bem expressa. Caminha, portanto o tempo não é de parar. Parar nossas atividades e recomeçá-las de outro modo. É o que a prudência nos exorta. Parar a nossa marcha para o consumismo do lado de fora e começar um trabalho interior dignificante. Um trabalho que confira sentido a esse ideal que nós abraçamos, de viver os ensinamentos de amor sublime onde quer que a gente esteja. E ainda que a situação piore, para níveis cada vez mais alarmantes, nós precisamos sempre voltar na mesma frase: não temas. Nesses dias, meus queridos amigos, recordemos Jesus, que esteve conosco, passando pelas mesmas dificuldades que nós passamos e que jamais se apartou de nós. Ele disse que jamais nos deixaria órfãos. Mas será que nós temos a sensibilidade profunda e necessária para perceber a sua presença conosco? Que este seja um momento de nos aproximarmos dele, de descrucificarmos o nosso amado Messias e de fazê-lo presença viva em nossos corações. Orando e meditando, vivendo conforme a imortalidade, hoje e sempre. São os votos da querida amiga para todos vocês, meus irmãos.
Que Jesus seja conosco. Muita paz.